A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 363 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos encerrando hoje o livro de Apocalipse e o estudo da Bíblia Sagrada. Amém? A nossa porção diária de hoje vai do capítulo 21 até o capítulo 22 de Apocalipse. Eu espero que você consiga separar um tempo nesse dia, fazer essa leitura com atenção, com dedicação. Eu creio que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 22 de Apocalipse e no verso de número 20, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Bom, se você foi fiel, permaneceu firme e acompanhou com a gente desde o comecinho, lá no dia 1º de janeiro, você viu que nós estudamos toda a Bíblia Sagrada. Amém? Tivemos 2 dias que não conseguimos gravar o devocional, mas nós conseguimos agrupar nos outros dias, os textos que ficaram faltando. E hoje nós estamos concluindo tanto o estudo da Bíblia Sagrada quanto o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre pelo menos 3 eventos extremamente importantes. Amém? Espero que você absorva esse ensino e que você compartilhe com mais pessoas que têm desejo de saber como tudo vai terminar. Amém? Bom, o capítulo de número 20, nós vimos que ontem o anticristo, a besta e também o falso profeta, já tinham visto aí a queda da grande meretriz, a Babilônia, e eles tinham enganado povos para poderem guerrear contra o Cordeiro. Porém, eles foram derrotados facilmente. Nós vamos ver então que quando se passam esses acontecimentos, Satanás, que é o dragão, a antiga serpente, ele vai ser preso por um anjo por um período de 1000 anos. Esse texto aqui ele tem vários pontos de vista, vários pontos de análise, pessoas que interpretam de forma diferente, mas entendemos que ele acontece de uma forma literal. Outros entendem que já está acontecendo e alguns entendem que não são 1000 anos exatamente, mas nós entendemos que são 1000 anos literais. Então Satanás será preso por 1000 anos, e ele não vai enganar as nações durante esse período de tempo. Então, durante esses 1000 anos, Cristo é quem vai reinar. E quem mais vai reinar com Cristo? Aqueles que foram fiéis a Ele durante todo o período da história, principalmente durante o período da grande tribulação. Esses vão reinar com Cristo durante os 1000 anos. Isso aqui é muito importante nós estarmos atentos, porque não é uma invenção, é o texto quem está dizendo, e está escrito lá no verso 5 e 6 do capítulo 20. Assim, o restante dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, correto? Existem 2 ressurreições apenas. 2 momentos em que Cristo irá ressuscitar os mortos. A primeira é para o milênio, correto? E nesse primeiro momento, quem ressuscitar, vai ressuscitar para poder reinar com Cristo. Amém? E olha que coisa interessante. Verso 6 diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essas pessoas, aqueles que ressuscitarem para reinar no milênio, a segunda morte não tem poder sobre eles, e eles reinarão com Cristo durante 1000 anos, correto?
Então o milênio ele é inaugurado por dois acontecimentos: a prisão de Satanás e a ressurreição dos santos que reinarão junto com Cristo. Correto? Quando terminar o milênio, Satanás será solto por um pequeno período de tempo e ele vai ter poder de enganar nações, povos, tribos e línguas. Para Gog e Magog, correto? O número dessa multidão é como a areia do mar. É uma multidão incontável. E eles vão marchar para o acampamento dos santos, a saber aí a cidade amada, né? E o que vai acontecer? Essa guerra, essa luta, assim como a da besta e do falso profeta, acaba muito fácil. Vai descer fogo do céu e vai consumir todos eles. Tudo isso mostra para nós o que nós estamos vendo desde o começo deste livro. Jesus sempre esteve no governo. O Pai sempre esteve no governo. Para eles, nada é difícil. Amém? Bom, e então nós vamos começar a ver agora a condenação de todos aqueles que não foram fiéis a Deus. Nós já vimos, se você se lembra, nós já vimos que a besta, a falso profeta, já foram lançados no lago de fogo, correto? Agora você vai ver quem mais e o que mais será lançado no lago de fogo. Olha o que diz o texto no verso de número 10. O diabo que os tinha enganado foi lançado onde? No lago de fogo e enxofre, aonde se encontram quem? A besta e o falso profeta. E quanto tempo eles vão ficar ali? Segundo o texto, para todo sempre. Amém? Quando Satanás for lançado no lago de fogo, nós já temos a trindade de Satanás condenada. Satanás, a besta e o falso profeta. Todos no lago de fogo. Correto? Olha o que vai acontecer agora. João vai ver um grande trono branco. Quem está sentado no trono branco? O Senhor. Amém? E o que mais que ele vai ver? Ele vai ver os mortos, os grandes, os pequenos, os ricos e os pobres. Diante deles vai ser aberto os livros. Não é apenas um livro. Os livros. E também será aberto o tão famoso livro da vida. Tudo o que você fez, tudo que eu fiz, todos os pensamentos, sentimentos, intenções, projetos, tudo está escrito lá, correto? E os mortos foram julgados segundo as suas obras, e essas obras estavam escritas nesses livros. Então, ou seja, não há nada que Deus não vai enxergar naquele momento, não há nada que Deus não vai lembrar naquele momento. Agora eu quero que você preste atenção no verso 13, porque o verso 13 ele fala que o mar, a morte e o inferno entregaram os mortos que haviam neles, correto? E todos foram julgados segundo as suas obras. E então, nós vamos ver agora a condenação completa de tudo e de todos. Então nós já vimos que Satanás, a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo, correto? Olha o que vai dizer o verso 14. Então, quem mais será lançado? A morte e o inferno, correto? Então nós já temos 5 no lago de fogo. Satanás, a besta, o falso profeta, a morte e o inferno. O inferno, exatamente isso que você está lendo, será lançado no lago de fogo. Para quem pensa que o inferno é a condenação final, pior para o ímpio, não. O próprio inferno também receberá uma condenação pior, correto? O que é esse lago de fogo? Ele é a segunda morte, correto? Então, se o milênio inaugura um período de paz e de vitória para os santos, o lago de fogo, em contrapartida, é um período de condenação eterna e a pior condenação possível para os ímpios. Depois do grande juízo,
Que, segundo o verso 15, todo mundo que não tiver um nome escrito no livro da vida, qualquer pessoa, rico, pobre, não tem um nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, a segunda morte, a morte eterna. De lá não tem saída, de lá não tem volta, correto? Depois disso, João vai ver a terceira sessão. Nós já vimos o milênio, já vimos a derrota de Satanás e o juízo, e agora nós vamos ver o local onde os santos viverão eternamente. E João viu um novo céu e uma nova terra, correto? Por que um novo céu e uma nova terra? Essa terra, esse céu que nós enxergamos agora, não existe mais aqui, correto? Eles se passaram, eles se foram. Então Deus fez um céu novo, uma terra nova. O que mais que ele fez novo? Uma nova Jerusalém. Essa Jerusalém não é uma Jerusalém terrena, é o que está escrito lá em Hebreus. Essa Jerusalém é uma Jerusalém celestial. Essa é a pátria que Abraão, que Moisés, que Josué, que todos aqueles heróis de Hebreus 11, essa é a pátria que eles estavam esperando, correto? Não era a pátria terrena, era uma pátria celestial. Olha que bênção maravilhosa, correto? Então, quando você lê lá em Hebreus 11, falando que eles desejavam a pátria celestial, é dessa daqui que ele estava falando. É a nova Jerusalém, que desce do céu. Como ela desce? Como uma noiva preparada, enfeitada, adornada para o seu noivo. E ali Deus estará com o seu povo e o seu povo estará com Deus. O que Deus começa a fazer agora? Agora que nós já estamos na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, com um novo céu, uma nova terra, sem pecado, sem contaminação, sem ímpios, sem influência de Satanás, da besta, do falso profeta, sem a influência dos pecados, agora Deus vai começar a recompensar os seus servos. Porque primeiro, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte não existe mais, ela foi condenada. Você lembra? Ela foi jogada no lago de fogo. A morte não existe mais. O luto também não. O pranto também não, que são consequências dela, correto? A dor também não existe. Por que não existe? Porque as primeiras coisas foram passadas. Olha que coisa interessante. O nosso Senhor, Ele é quem declara: eis que faço nova todas as coisas. Então naquele dia não haverá nada velho, não haverá nada antigo. Se durante o tempo nosso aqui na terra o Senhor deseja fazer de nós uma nova criatura, para estarmos prontos para isso daqui, agora Ele faz tudo isso novo para que nós possamos herdar, correto? E se Jesus é fiel e verdadeiro, as suas palavras também são fiéis e verdadeiras. E aqui nós conhecemos novamente um pouco mais sobre Jesus, assim como nos primeiros capítulos. E nós sabemos que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele oferece água da vida, de graça para quem tem sede. E o vencedor vai ter essa recompensa. O Senhor será o Deus dele e ele será o seu filho. Amém? Agora, olha que coisa interessante. Quem são aqueles que não têm acesso, que não têm direito a esse período eterno de glória e de vitória? São aqueles que são covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos. A parte deles é no lago de fogo, que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Essa lista aqui não está completa, né? Nós temos essa mesma lista depois no capítulo 22 e temos ela também na primeira carta de Coríntios. Amém? Vale a pena você ler lá. Lá ela, eu acho que está um pouco até mais completa do que essa. Então, lembre sempre, quem não andou nos caminhos de Deus não entra na Nova Jerusalém, não prova do gozo eterno.
e não recebe a vida e a coroa eterna. O seu lugar é na segunda morte, o lago de fogo. Depois João tem a visão aí da Nova Jerusalém, né, com os seus 12 portões, com as pedras preciosas com as quais ela é formada, com as ruas de ouro. É tudo muito lindo, né? É tanta beleza, é tanta glória. Deus está ali no meio dela, não precisa de sol, porque a glória do Senhor ilumina a cidade. Irmãos, é coisa linda, vale a pena você ler aí. Amém? Depois, no capítulo 22, o anjo mostra para João também o rio da água da vida, que sai direto do trono de Deus. Ele é brilhante como um cristal. E depois ele mostra também aquela árvore que foi escondida lá no Gênesis, né? No jardim do Senhor. E essa é a árvore da vida. Ela produz 12 frutos, um fruto para cada mês. E as folhas dessas árvores são para a cura dos povos. Olha que coisa interessante. Aqui na terra nós vivemos debaixo de maldições, correto? Por causa do pecado e por causa da injustiça do homem. Mas lá no céu não haverá nenhuma maldição. Nesse período, dali para a eternidade, para todo sempre, não haverá nenhuma maldição. Então o anjo diz de novo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E novamente aqui vale a pena você ser ressaltado que o anjo ele fala pelo Senhor 3 vezes: eis que venho sem demora. Ele fala no verso 7, no verso 12 e no verso 20. Ou seja, Jesus tem pressa de vir buscar a sua igreja e ele não vai demorar. Glórias a Deus. Amém? Então ele diz assim no verso 7: eis que venho sem demora. Primeiro, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Segundo, verso 12: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Terceiro, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Olha que coisa interessante. Ele vai dizer 3 vezes que vem sem demora. E ele declara que apenas 3 tipos de pessoas podem declarar: vem logo, Senhor. Vem depressa, Senhor. Quem são esses? Está lá no verso 17. Primeiro, o Espírito. Segundo, a noiva. Terceiro, os que ouvem. Correto? Então, somente aqueles que têm o Espírito Santo podem dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Somente aqueles que fazem parte da noiva do Cordeiro podem dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E somente aqueles que ouvem a palavra de Deus podem dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que você seja alguém cheio do Espírito, que você faça parte da igreja, que você se relacione com a igreja. A igreja tem problemas? Tem, nós aprendemos muito sobre isso nas cartas. A igreja tem muita gente errada? Tem, ela é para eles mesmo, é para mim, é para você, nós que somos errados. Mas é a noiva de Cristo que pode dizer: vem. E por último, você precisa ouvir a palavra para poder dizer: ora, Senhor, vem sem demora. Amém? Aqueles que lavam suas vestiduras, aqueles que se purificam, é quem vai ter acesso aos céus. E é interessante que Jesus, ele diz que aquele que é ímpio continue praticando iniquidade. Aquele que está no pecado continue pecando. Mas aquele que é santo continue se santificando. Porque é para os santos que tudo isso está preparado. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que você possa abrir o seu coração agora, fechar os seus olhos e vamos fazer essa oração
dando graças a Deus, porque Ele nos permitiu estudar a sua palavra esse ano. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, te bendizemos por essa oportunidade. Como é precioso esse tempo que nós temos para nos dedicarmos ao estudo da palavra do Senhor. Senhor, nós aprendemos muito esse ano, que no ano que vem o meu irmão, a minha irmã, possa ler tudo de novo, possa estudar tudo de novo, se aprofundar mais, procurar mais conhecimento, para que ele possa estar cada vez mais perto de Ti e cada vez mais preparado para esse grande dia que não vai demorar, que logo, logo vai acontecer. Leva-nos, Senhor, para as alturas, leva-nos para a Tua glória e nos conceda a vida eterna para que possamos estar eternamente junto contigo. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Se você gostou desse trabalho, deixa o like, compartilha aí com os seus irmãos, se inscreva no canal e ativa o sininho. O ano que vem nós teremos mais projetos, mais estudos, para que você que gosta de se aprofundar na palavra de Deus, tenha o privilégio de fazer isso. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Tiago. Espero muito que esse trabalho tenha edificado você. Fique com Deus. Tenha uma ótima terça-feira e que Deus te abençoe.